Olá, boa noite, militância do Coletivo Alvorada, deste canal importantíssimo, este que é o primeiro canal da Organização Social de Minas Gerais, é um grupo de pessoas da sociedade civil, amigos que se juntaram para construir este primeiro canal youtuber de Minas Gerais. Um canal que promete, porque a gente está com muita vontade de fortalecer a comunicação no estado de Minas Gerais, um estado tão rico, tão importante, e que a gente acredita que não pode ficar o tempo inteiro ainda submisso à imprensa e aos canais televisivos da mídia convencional. Então, nesta reta final de campanha, nós estamos aqui hoje para conversar com duas candidaturas do campo de esquerda, uma do PSOL, uma do PT, pessoas LGBTs, né, que vêm aqui falar da importância da gente eleger essas pessoas, né, e também para a gente poder sinalizar para vocês que estão nos assistindo que esta eleição de 2022 não é uma eleição convencional, é uma eleição muito diferencial, diferenciada. Eu, né, aos meus 57 anos, eu passei ali pelas diretas já, eu era um adolescente, um jovem, né? Participei daquele movimento todo da saída da ditadura, né? E hoje a minha percepção é que nós estamos vivendo um momento muito mais difícil, muito mais tenso, porque é uma eleição da democracia contra o fascismo, né? E nós não podemos brincar neste momento histórico. Não é uma eleição como qualquer outra. O fascismo veio e veio com muita força, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, representado por essa extrema-direita. Por isso entendemos que é muito importante esses diálogos também com os parlamentares, porque eles que vão fazer o grande debate político nas assembleias legislativas e no Congresso, impedindo retrocessos ou trazendo pautas que possam nos fortalecer, o campo progressista, o campo de esquerda, para que o Lula, ganhando as eleições, possa governar com tranquilidade, né? E essa militância, juntamente com esses parlamentares, estar propondo caminhos para um Brasil mais solidário, mais inclusivo, mais justo para todas, todos e todes. Então, vou parar de falar e trazer essas duas figuras incríveis, que é a nossa querida Isa e o nosso querido Edinaldo. Bem-vinda, Isa, Edinaldo. Primeiro, eu quero parabenizar vocês pela coragem de, neste momento tão difícil do nosso país, vocês sendo LGBTQI+, vocês estão colocando os corpos de vocês a serviço da comunidade. Vocês não estão se escondendo, vocês estão vindo na linha de frente, que eu sei que é muito difícil estar nesse lugar que vocês estão, de linha de frente, de se colocar como candidatas e candidata e candidato ao parlamento, né? Eu acompanho um pouco os bastidores, né? Sei que a Isa sofreu muitos problemas na Câmara dos Vereadores, né, Isa? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu participei da sua homenagem ali o ano passado ao nosso querido... gente, não fugiu o nome dele aqui agora. Fala, Isa, me socorre. Tá falando da cintura fina? Cintura fina, nossa, me Isso. fugiu o nome, da cintura fina, né? Esse reconhecimento Aham. que foi tão importante e quanto que aquilo depois trouxe problemas para você. Nós vamos conversar muitas coisas bacanas a respeito deste lugar dos LGBTQIA+, na política, no mundo, na sociedade, fazendo e acontecendo. Então, para a gente começar, vamos começar com as mulheres. Isa, diga para a gente quem é você, mulher. Nos fale um pouco de você. Se apresente aqui para a comunidade. Tá bom. Obrigada, Muniz, obrigada pelo convite de estar aqui. Boa noite para você. Boa noite, Edinaldo, também. Muito bom estar aqui com você. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Alvorada é um coletivo muito importante, né? Assim, que tem feito ações muito importantes de fortalecimento da esquerda, né? E de fazer mobilizações
dá para a gente se fortalecer tanto no período eleitoral, que é muito importante, mas também no cotidiano, né? Mesmo em ano não eleitoral. Então, muito bom estar aqui com vocês. O Muniz já me apresentou um pouco, né? Eu sou Isa, eu sou vereadora em Belo Horizonte, meu primeiro mandato. E uma das coisas que eu gosto do mandato, a gente faz muita coisa, né? Luta pelo auxílio para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, luta pela dignidade menstrual, faz política antirracista. Mas uma das coisas que eu gosto muito de contar é que nós também utilizamos esse espaço da Câmara Municipal para contar a história verdadeira do nosso povo e homenagear os lutadores e lutadoras do povo. Uma delas é a Cintura Fina, uma mulher travesti, negra, que disputava o espaço público, a ocupação do espaço público na cidade de Belo Horizonte. Não teve a sua história reconhecida, mas a gente conseguiu dar o título de cidadã honorária para ela, né? Mesmo após a morte, foi a Cristal quem recebeu esse título. Então, para nós foi muito gratificante. Então, eu estou contando isso para contar um pouco sobre o que é o mandato aí, o nosso compromisso com a pauta LGBTQIA+. Eu sou uma mulher bissexual também e agora candidata a deputada federal pelo PSOL aí, para a gente ocupar Brasília. Isso aí, obrigado, Isa. E você, Edinaldo, quem és tu, meu amigo? Me conte para essa moçada que está nos assistindo. Boa noite a todas, a todos, a todos. Boa noite, Muniz. Boa noite, Isa, nossa futura deputada federal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal, que para mim é uma novidade e incrível, né? A gente poder ter um espaço para poder debater e levar uma mensagem, né, nessa construção. E nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, de uma pauta tão importante. Eu sou Edinaldo, eu moro em Vespasiano. Eu sou de Governador Valadares, na verdade, mas estou morando em Vespasiano já há muitos anos. Fui criado em Vespasiano. Fui candidato a vereador 5 vezes, mas não ganhei a eleição. E na última, em 2020, fui candidato a prefeito da cidade. O primeiro candidato LGBT a prefeito, numa candidatura coletiva, Isa, que nós fizemos aqui, onde era eu enquanto candidato a prefeito, mais 4 co-prefeitos, né? Um homem e 3 mulheres. Sempre as mulheres reinando aí, né? E, inclusive, assim, com uma diversidade incrível, né? Uma idosa, uma professora, uma mulher LGBT, um hétero e eu também LGBT. Então, assim, buscando um pouco essa diversidade, um negro, né? Que é o Ronaldo Izzi, que foi o meu vice-prefeito, um cara incrível, que foi presidente do sindicato dos professores em Vespasiano, assim, fantástico. E eu tô aí, né? Hoje eu vivo um relacionamento já de 6 anos, e sou formado em Direito, né? Sou advogado, já milito. Eu costumo chamar na advocacia social. Atuo em diversas cidades de Minas Gerais, atendendo principalmente as famílias mais necessitadas. Em relação ao direito consumidor, que hoje é um problema muito grande em relação ao Copasa, né? Pela falta de água nas cidades, que eu atuo em 9 cidades dessa forma, e atuo também contra a Samarco, a Vale, pelo desastre de Mariana e de Brumadinho, que Brumadinho também atuo muito lá contra a Copasa, e aí acabei entrando nisso aí. E estamos aí. A minha formação humana veio através da Pastoral da Juventude, desde cedo, onde eu tive a oportunidade de participar do Movimento Sem Terra. Eu acompanhei grupos de catadores de papel em Belo Horizonte, além de outros movimentos que a gente vem participando ao longo do tempo, conselhos municipais, já fui conselheiro tutelar, estive como conselheiro tutelar em Vespasiano, e por aí foi essa caminhada, e esse é um pouquinho de mim, assim, da trajetória até aqui. E agora, candidato a deputado estadual, né, por Minas Gerais, pelo Partido dos Trabalhadores. Muito bem. Aí, você que está assistindo, estou vendo que tem gente já no Facebook, no Twitter eu vou olhar daqui a pouquinho. Se você quer vir para o YouTube, é mais interessante, que você pode tacar o dedo aí do que está, do joinha, pode compartilhar, e isso vai elevar e vai fazer com que mais pessoas vejam este papo nosso aqui. Então, vamos
conversar aí primeiro um pouquinho, Isa, eu gostaria que você nos falasse, depois Edinaldo, essa questão dessa conjuntura federal, né? O que está acontecendo com o nosso Brasil. Nós estamos aí no pleito eleitoral, menos de um mês para ele acontecer, temos essa polarização que eu não acho ruim, aí eu vejo sempre, está polarizada, polarização sempre houve, só que antes era PT, PSDB mais, né? Só que agora a gente não é uma polarização, é a democracia contra o fascismo, né? E eles estão chamando muito de polarização, tentando mostrar que é igual, mas não é igual, né? A gente tem um Congresso Federal, um dos piores da história desse país, cheio de direitoso, fascista, extrema-direita, religiosos fundamentalistas, e a gente precisa de fazer um trabalho junto à sociedade para uma renovação desse Congresso Federal, né? Então, a importância desse momento histórico da gente eleger mais deputadas e deputados federais do campo de esquerda progressista, inclusive para poder auxiliar o Lula, que nós acreditamos que ele vai ganhar essas eleições, para ele poder ter uma governabilidade mais tranquila. Isa, como que você está vendo esse momento histórico, né? E o que te motivou, né, a se colocar na candidatura de deputada federal? Né? Eu acho que deve ter uma linha de pensamento em torno dessa questão. Fala para a gente, querido. Obrigada, Muniz. Você toca em pontos fundamentais, né, na sua pergunta, Muniz, porque tem setores que aí está dizendo o seguinte, né, que o problema é que os dois lados da polarização não conversam e a gente precisa ser o diálogo para mudar o país. E, na verdade, não é isso, né? Assim, na verdade, existe um governo, um presidente, um país governado por um fascista, né, que faz com que o nosso povo esteja amargando a fome, o desemprego, mas também uma violência brutal, né? Casos como o do Genivaldo, que mostra, né, como que agentes do Estado fizeram uma câmara de gás para um homem negro. Então, assim, é isso que nós estamos vivendo no Brasil, é isso que nós estamos combatendo. Então, não se trata de uma polarização que um lado tem que conversar com o outro. Se trata de combater um Estado que está sendo governado por um miliciano. Então, é isso que nós estamos combatendo. Então, nesse momento, não tem como, né, a gente titubear, a gente dizer que o nosso papel é dialogar com essa extrema-direita. Eu acho que você tocou nisso e eu acho fundamental esse posicionamento coerente nosso da esquerda. E eu acho que é importante a gente entender, e eu sei que o Alvorada entende isso, que nós só vamos vencer com mobilização. Então, eu fico muito feliz, né? A gente tem uma tenda lá na Praça 7 da minha campanha, mas que sempre está lá do lado da tenda do Alvorada, né? Fortalecendo a candidatura do Lula e todas as candidaturas de esquerda. Eu acho isso fundamental. Se a gente abdicar da mobilização, de disputar a política, de disputar a consciência das pessoas, nós não vamos derrotar o bolsonarismo. Então, é fundamental a gente fazer uma campanha militante, né? Eu vejo gente também que não está fazendo uma campanha, que está falando contra a gente que está entregando panfleto, que está entregando papel na rua, que está olhando no olho das pessoas, que está conversando, que está virando voto. Eu vejo gente falando contra esse movimento. E eu quero muito falar sobre isso aqui, né? A gente só vai virar o jogo no Brasil fazendo uma campanha militante para eleger o Lula. Isso é fundamental. Eleger o Lula com a força das ruas. Isso é fundamental. Para derrotar o bolsonarismo e para construir o Brasil que a gente quer. E aí é fundamental também a gente eleger deputadas federais comprometidas com a agenda da esquerda, né, nesse próximo período. Porque também é aquilo, né? Eu falo assim, a gente não adianta fazer como, por exemplo, 2014, a gente conseguiu reeleger a Dilma, mas o Congresso Nacional era horrível e derrubou a presidente. Então, assim, nós não podemos correr esse risco de um Congresso terrível, um Congresso machista, um Congresso racista, LGBTfóbico, um Congresso que vai repetir o golpe.
né? Nós precisamos de um Congresso que seja capaz de barrar qualquer tentativa de golpe contra o Lula. Então, é muito importante a gente fortalecer as candidaturas a deputadas federais. E é nesse sentido que eu me coloco também como uma candidata a deputada federal. Porque nós precisamos construir um Congresso Nacional com a cara do povo. Eu falo o seguinte, que a retomada democrática que a gente precisa fazer precisa ser com o nosso povo. Então, por isso que, por exemplo, quando a Coalizão Negra por Direitos faz um chamado que chama vamos construir quilombos no parlamento, eu falo, vamos, né? Vamos construir quilombos no parlamento, vamos continuar a história e dar força à história de Jean Willis, de Talíria Petroni, de Áurea Carolina, e construir uma bancada negra no Congresso Federal. Eu acho que isso é muito importante. E junto com isso, acho que construir também a bancada LGBT, né? Que defenda as políticas para a população LGBTQIA+. Infelizmente, nós estamos num momento hoje de muita intimidação contra a gente. Veja bem, mesmo escola sem partido não ter sido aprovado, nós vivemos um contexto de perseguição nas escolas. Por que eles fazem essa perseguição nas escolas? Para que o nosso povo, os nossos jovens, adolescentes LGBTQIA+, não sejam acolhidos. E nós precisamos virar esse jogo. E precisa ser pauta do Congresso Nacional. Porque aonde que uma pessoa, um adolescente, que é LGBT, que vive numa família violenta, vai encontrar acolhimento se não for na escola? Aonde que um adolescente que vive numa família violenta vai aprender a respeitar os outros? Vai aprender a respeitar a diversidade do nosso povo se não for dentro da escola? Então, nós precisamos inverter. Nós precisamos pautar aqui. Respeito à diversidade é algo que se discute sim nas escolas, né? E nós precisamos debater cotas travestis para as pessoas travestis e transexuais. Nós precisamos debater a hormonização, né, o acesso à hormonização pelo SUS às pessoas travestis e transexuais. Então, assim, tem muitas coisas que nós precisamos debater para a população LGBTQIA+, no Congresso Nacional. E eu falo disso porque, muitas vezes, a gente está vivendo uma onda tão conservadora que, muitas vezes, esse é um debate que... Essa onda que quer fazer a gente voltar para o armário, né? E, muitas vezes, é um debate que fala assim, por que você não fala só das bandeiras gerais? Sim, eu falo das bandeiras gerais, eu luto para acabar com a fome. Foi através de muita luta da Gabinetona que nós conseguimos o Auxílio Belo Horizonte para o povo em situação de pobreza e extrema pobreza em BH. É através de muita luta que a gente consegue as políticas mais gerais que o povo precisa. Mas nós não podemos abrir mão da defesa da vida da nossa comunidade. Não podemos achar que nós precisamos ser mais palatável e, por isso, para dialogar com os evangélicos, a gente não pode falar das questões LGBTQIA+. Isso é um erro. Quem faz isso faz errado, porque rifa a vida da nossa comunidade, que é evangélica, que é periférica, que está em situação de vulnerabilidade, que está em empregos precários. Então, falar de políticas globais gerais é falar da comunidade LGBTQIA+, também. Então, muito bom a gente estar podendo se encontrar aqui hoje para falar das nossas pautas, para levar as nossas pautas para a Assembleia e para Brasília também, porque a gente não quer uma retomada democrática que não seja democrática para o nosso povo. E para ser democrático, nosso povo, a gente precisa de condições dignas de vida. Então, é por isso que eu quero ser deputada federal aqui no Brasil no próximo período. Muito bem, Isa. E você, Edinaldo, nos fala um pouquinho aí como que você está vendo essa situação do Brasil neste momento, né? Neste momento desse desgoverno Bolsonaro, né? Você como homem gay e do interior que está aí circulando, o que você observa, como que você observa toda essa questão, né? Fala um pouco para a gente da sua percepção deste momento histórico. Então, eu até estava questionando com a minha turma ontem, que eu acho que eu fiz domingo passado uma caminhada com a companheira, onde nós temos uma dobrada, e
eu percebi assim que a forma de se comportar e de falar é um pouco diferente da minha, acho que porque eu já estou mais velho, 48 anos, e essa juventude tem um jeito diferente de fazer política, e que eu ainda estou assim, engatilhando ainda para entender esse movimento todo que é muito diferente de tudo que a gente viveu na minha época de juventude. Eu ainda faço campanha ainda naqueles moldes antigos, de subir no carro de som, de falar, de fazer discurso, e muitas vezes, talvez isso não pega tanto. O que a gente vê hoje, e aí por que eu disse isso? Porque durante os comícios que eu tenho feito relâmpago, né, que é a oportunidade que a gente tem de subir no carro e poder falar para as pessoas e falar da gente, falar desse momento, a gente tem trazido muitas pautas nacionais, né, do combate à fome, à pobreza, à miséria que o país está vivendo, e a gente percebe que muita gente, por mais assim, quando você entra num bairro de periferia, você percebe, claro, como que as pessoas sentem isso. Hoje, no bairro Nova York, que é a divisa de Vespasiano com Belo Horizonte, nós fizemos lá também, na parte da manhã, e é um bairro mediano, onde tem muitas casas de pessoas classe média bem baixa, pobre, e um pessoal assim, classe média já um pouco mais estruturado. E a gente percebia que as pessoas saíam, quando a gente falava da fome, tem comida no armário? Vocês têm comida na geladeira? Então a gente percebe como que as pessoas estão sofrendo, porque neste momento, quando eu faço essa pergunta, as pessoas saem para fora e dizem que não tem comida e que não tem. Então nós estamos vivendo momentos sombrios, infelizmente, com esse desgoverno que está aí no Brasil, onde as políticas públicas não são acessíveis, na verdade, para a população do Brasil, como nós já vivenciamos em outros momentos. Né? Alimentar hoje é um privilégio, alimentar bem é um privilégio, né? Você sair na rua, você protestar é um privilégio, como aconteceu com o ambientalista hoje, que foi preso porque estava defendendo o próprio interesse dos próprios soldados, que é interesse, né, contra esse absurdo que está aí na Serra, né? Então, assim, e aí eles não conseguem perceber que a defesa é para eles mesmos, não é o interesse meu que eu estou defendendo, é o interesse da coletividade. E aí a gente fica um pouco assustado porque nós temos um governo e muita gente ainda não consegue entender esse movimento, né? E quando se trata de nós, LGBTs, eu vejo que parece que está ainda muito distante para a gente essa realidade, porque, inclusive, eu faço uma crítica muito grande a nós mesmos, a nossa turma, que a gente também, muitas vezes, não se liga muito nessas questões, né? A gente vê que tem muita gente aí que gosta da gente, que apoia a gente, mas quando você vai falar de política, não tem muita paciência, fica muito ainda naquele movimento do oba-oba. E aí, quando a gente encontra pessoas tão esclarecidas como a Isa, que se coloca à disposição, né, de construir política, de construir uma sociedade diferente, além de outras companheiras LGBT e companheiros LGBT que estão na luta e se colocando à disposição desse enfrentamento, a gente vê que existe alternativa, mas que eu percebo que nós estamos muito longe ainda de alcançar o que a gente quer, diante do comprometimento da nossa turma com a causa nossa mesmo, né? Eu vejo, inclusive, assim, você debater política hoje no meio LGBT é difícil, não tem muito interesse, eu acho que está todo mundo muito querendo só se divertir e a pegação, eu sinto essa dificuldade muito grande. Mas nós estamos caminhando. Hoje, no Brasil, nós temos essas candidaturas incríveis, um número, acho que talvez maior da história de candidaturas LGBT, de pessoas se colocando à disposição, o debate está muito ampliado, e eu acho que nós estamos dando um grande passo de realmente poder construir uma sociedade diferente e construir leis e fortalecer as leis que já existem, com a eleição da Isa, do Edinaldo, de outras companheiras, porque é necessário. Eu sinto que os LGBTs na candidatura têm um coração mais aberto, tem um debate mais amplo e mais coletivo do que não fazendo de outras candidaturas. Mas a gente sempre pensa no outro e pensa no grupo. Eu acho que talvez pela nossa dificuldade mesmo de a longo tempo, principalmente na minha época, de ser reconhecido, de ser aceito, de ter a liberdade de fazer as coisas que a gente faz hoje, a gente sente uma liberdade tão grande de poder fazer muita coisa hoje, então a gente quer acolher todo mundo e que todo mundo vivencie isso. Então é isso, é preciso a gente se comprometer, né? Eu convoco aí a juventude, os LGBTs do nosso estado de Minas Gerais,
para ir para as ruas e para as redes sociais, defenda os candidatos LGBT, vamos estar juntos nessa luta, nessa batalha, e acredito que é possível que a gente tenha aí uma Câmara Federal mais colorida, uma Assembleia mais colorida, porque existe essa possibilidade, a chance agora, eu acho que as coisas vão acontecer. Nós vamos ter um país diferente com Lula, se Deus quiser, com essa diversidade toda que está vindo aí. Eu acredito que, inclusive, vai ser um governo muito diferente dos últimos anos, com Lula e Dilma, muito melhor para a população. Como o Lula disse, para poder encerrar minha fala, eu acredito que é possível os 40 anos em 4, da gente poder fazer uma reviravolta de direitos, de construção de políticas que realmente atenda a toda a sociedade nas suas cores todas. Obrigado. A gente tem algumas pessoas aqui dando parabéns, falando da importância desse diálogo, como é importante ter esse espaço para vocês poderem falar um pouco e mostrar um pouco mais. Hoje eu estava na academia, que eu faço ginástica todo dia, né, para manter esse corpinho de 18 anos. E aí, um amigo falou assim, é muito difícil escolher, porque os candidatos, deputados, assim, meu nome é não sei o quê, eu sou não sei o quê, e a gente nem entende o que eles estão falando, porque é tudo tão rápido, como é que a gente escolhe assim? Né? Aí eu falei assim, olha, eu tenho programas, tem o programa que eu estou fazendo, né? Então é difícil mesmo, o formato das eleições, eles não é criado para renovação, não é criado para as pessoas poderem se mostrar, é criado de uma forma para manter o status quo das capitanias hereditárias permanecerem no poder até hoje, né? E aí, você falando dessa coisa da militância, né, Isa, assim, como que está também difícil da gente trazer a militância para a rua, né, nesse processo pós-pandêmico. E eu acho que a gente do Coletivo Alvorada, a nossa grande tentativa é de tentar animar as pessoas a virem com a gente para as ruas, fazer a disputa, né? Porque é importante as redes sociais, mas não é só a rede social. A gente precisa de ir para a rua, sabe? A gente precisa de conversar com as pessoas. As pessoas estão muito confusas ainda. A gente tem uma população no Brasil muito pouco esclarecida politicamente. E não vai ser no Zap que as pessoas vão se informar e se formar. Então, eu sinto um pouco também, eu acho que a gente do Coletivo Alvorada sempre teve esse papel. A gente fala, nossa função é não deixar a moral da tropa cair, a gente tem que levantar. Nos piores momentos, vamos levantar, que a vida não está tão horrível assim, vamos lá, vamos movimentar. Né? Então, acho que é bem interessante essa coisa que você está trazendo da importância da militância. E aí o Dinaldo traz também essa coisa da formação, e aí eu quero aproveitar e fazer uma propaganda que a gente está aí no processo de formação para os voluntários da parada LGBTQI+, que é organizado pelos Celos. Teve o primeiro encontro sábado passado, então as pessoas que quiserem vir participar, a gente faz formação, a gente explica as questões políticas, a importância de militar, a diferença de ativismo para militância, e prepara uma moçadinha, as pessoas que chegam, para adentrar nesse espaço de luta. Então, fiquei convidadíssimo, siga lá no Instagram, Parada LGBT de BH, e lá a gente vai informando tudo. Bom, a gente vê o quadro nacional terrível, mas Minas também não está diferenciado. Nós temos um governador, o Zema, que no período da pandemia disse que o vírus precisava viajar, inclusive de ônibus, para o interior para poder disseminar rápido o vírus e acabar com a história. Né? Ele foi contra a inclusão da LGBTfobia, transfobia especificamente, mas LGBTfobia, nos mesmos parâmetros do crime contra o racismo aqui no Estado. Né? A gente sabe que o partido dele, que chama Novo, mas de novo não tem nada, ele vota alinhado em tudo com Bolsonaro. O Zema se elegeu num erro de cálculo, ninguém sabia quem era o Zema. Ele se reelege no rabo de Bolsonaro aqui. Agora ele se distancia e fala, não, eu não sou Bolsonaro, mas ele ganhou por conta do Bolsonaro. E faz uma política bolsonarista em Minas Gerais. Né? E não houve um retrocesso
tão forte porque a gente tem uma militância ali dentro dos parlamentares de esquerda progressista que segura o rojão aqui em Minas, senão a gente estaria assim, pessimamente dentro do Estado. A gente sabe que a propaganda é mentirosa, que a educação está uma maravilha, a saúde é uma maravilha, que a barragem lá de Brumadinho está tudo maravilhoso, que a Vale deu dinheiro, né? Ou seja, é muita mentira e a realidade, quando a gente chega perto, não é bem essa. Edinaldo, agora vamos conversar com você um pouquinho. Depois eu quero, Isa, que você fale um pouco sobre você que é vereadora, como você está percebendo isso também no Estado. Porque mesmo sendo deputada federal, você vai estar trabalhando para o seu Estado, né? Então, Edinaldo, você que está aí pleiteando essa cadeira de deputado na Assembleia Legislativa, né? Como que você está vendo esse processo aqui em Minas? Né? Qual é a sua expectativa chegando na Assembleia, né? O que fazer, como é que você está vendo tudo isso? Fala para a gente. Então, eu quero fazer só um papel aqui antes, porque eu estou olhando o chat aqui pelo celular, tem umas pessoas muito importantes aqui, vou pedir licença para poder falar. Algumas pessoas que eu conheço, Adriana Lara foi vereadora em Vespasiano 2 mandatos, uma vereadora metropolitana incrível, que eu acredito que a Isa conheça, o Muniz você deve conhecer também, e a gente fala metropolitana porque a Adriana, ela era mais que uma vereadora de Vespasiano, ela é uma pessoa incrível, muito destemida, corajosa, que enfrentou a barbárie em Vespasiano, no meio de um monte de homem, ela conseguiu superar isso e vencer, e hoje ser respeitada por todos na cidade. A Márcia de Souza, que faz um trabalho incrível na região de Venda Nova, ela atua numa entidade, né, de crianças com necessidades especiais, e o Roninho, Dona Rima também, que é uma liderança incrível, que faz um trabalho de base aí com eu vou errar o nome do hip hop, né? Então, assim, são pessoas que a gente conhece, que muito bacana, deixar um beijo para todos. Então, Minas Gerais não é muito diferente do que a gente está vivendo no Brasil, né, Isa? Nós temos aí um fascista aí no poder também, né, que utilizando da máquina pública para poder enganar as pessoas, e eu acho que a luta ela tem que ser muito grande. Eu, recentemente, participando assim, do movimento que a gente viu, como que foi uma luta muito bonita dos professores na luta por direitos e que teve que fazer um enfrentamento muito grande em todo o estado para conquistar o que precisava, o que queria, o que desejava, porque nós estamos tendo assim, uma sequência de governos, né, em Minas Gerais que, infelizmente, não governa para a população, governa para si. E eu vejo que na Assembleia é a oportunidade da gente, principalmente nós de esquerda, da gente repensar o nosso comportamento. Eu acho que o Zema, não fazendo um pouco meia-culpa para nós da esquerda, por mais que a gente tenha visto aí nossos companheiros combativos, mas a gente percebe que ainda precisamos de pessoas que façam esse enfrentamento com mais energia, né, mais exposição. Eu não sei, né, que eu não estou lá na linha de frente, talvez a Isa, como parlamentar, vai falar para a gente aí como que quais que são as barreiras para muitas vezes fazer esse mandato estar mais efetivo para a população enxergar, porque a gente sabe que todo mundo luta, mas a gente não percebe que as pessoas sabem que essa luta existe, parece que ela ainda está muito escondida. Não sei se é porque, para ela estar clara, tinha que ter a mídia em cima, ou se existia outra forma. Então, eu sempre falo assim, que nós vivemos, então, num momento em que as nossas bases estão esquecidas, nossos parlamentares, eles continuaram aí, infelizmente, até o momento que eu percebo. Por mais, nós não aprendemos ainda com aquela questão do governo Lula e do governo Dilma, que depois que ganhou, infelizmente, a população achou que já estava tudo resolvido. E as bases, os partidos, inclusive, de esquerda afastaram um pouco das bases, porque se acomodou demais. E esse acomodar, eu vejo que até hoje ainda continua isso. Eu imagino, eu não sei qual que é a realidade de estar lá na Assembleia Legislativa, né? Mas eu imagino que o parlamentar
de Minas, ele precisa rodar as cidades durante o mandato, ajudar na organização das bases da sociedade, para que a gente tenha força, a população tenha força de ir para o enfrentamento. Então, eu vejo dessa forma. E, assim, não vou falar do governo Zema, porque eu já acabei de falar do atual governo, que ele não é diferente, então é a mesma coisa. Nós estamos vivendo Brasil e Minas, a mesma situação, né? E, enfim, o que eu espero é que essa nova legislatura, né, ela realmente faça uma diferença em Minas. Eu fugi um pouquinho aqui, me deu um branco do que você tinha perguntado, esqueci de anotar, mas eu acho que é mais ou menos isso. Vou deixar com a Isa aí, Bra. E tá bem, beleza. Ô Isa, e você, como é que você está vendo o estado aí de Minas, toda essa conjuntura que está acontecendo? Como é que você está entendendo aqui essa questão política no estado de Minas? Ô, gente, eu estou às vezes olhando assim, é porque eu fico vendo no celular, acompanhando Twitter, e muita coisa para mim ficar olhando. Tudo Tá? bem. Não, essa é a época que a gente está vivendo, né? De fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, a situação de Minas, eu vejo como uma situação muito complicada, né? O Zema quer isso, né? Um governo muito ruim para o povo, mas ao mesmo tempo com muito dinheiro. Muito dinheiro, assim, o aparato do Estado, mas mais do que isso, né? Tem até a Lorene, que é a candidatura a governadora do PSOL, tá até para fazer uma denúncia de abuso de poder econômico mesmo, em relação às doações que o Zema tem recebido das concessionárias, enfim. Então, assim, ele tem muito dinheiro na mão para poder mentir para o povo. Então, o Zema falar sobre educação, sabe? Há quantos anos a gente não via um governo que fechava a escola? E o Zema, nesses anos, ele fechou escolas. Ele fechou a escola, né, que está sofrendo muito Cicaute, né, uma escola com uma perspectiva de artística, de ensino de artes para as pessoas. Aqui no Barreiro, né, que é onde eu moro, em BH, o Zema está fechando escola também, né, que essa desculpa de vamos juntar duas escolas. Juntar duas escolas é fechar uma escola, né? Então, assim, ele maqueia a situação para o que está acontecendo, que tá fechando escola. Então, assim, há quanto tempo a gente não via isso? Né? A gente tem as escolas superlotadas no nosso estado e ele fechando, se dando ao luxo de fechar a escola. Então, assim, a gente de fato vive num mundo mentiroso, né? Quando a gente olha para as propagandas do Zema. E é muito importante a gente desfazer isso, né? Então, da gente ter essa campanha militante, como eu disse, né? De explicar para as pessoas, de dizer que esse novo não tem nada de novo. A gente chama, né? Na Câmara de Vereadores, a gente chama eles de bolsonovistas, porque é isso que eles são, né? É a bancada dos bolsonaristas junto com os novistas. Inclusive, eles votam tudo junto. Até os vereadores do Novo, né, com exceção de uma delas, votaram a favor da criminalização da linguagem neutra nas escolas, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, assim, eles não têm nada de novo, né? É um conservadorismo muito ultrapassado, né? Um conservadorismo que não traz nada de bom para o nosso povo. Então, a gente precisa, de fato, derrotar o Zema nessa eleição. Então, nós do pessoal temos a candidatura da Lorene, né? A pessoal do PT está apoiando a candidatura do Calil. Eu acho que nós precisamos mesmo fazer de tudo para poder derrotar o Zema nessas eleições. Derrotar ele nos debates. Aliás, ele fugiu dos debates, né? Derrotar ele em toda oportunidade que a gente tiver na mídia, no boca a boca, nas campanhas eleitorais. Isso que é fundamental. Atrelar a campanha do Lula à derrota do projeto do Zema no estado de Minas Gerais também. E isso passa também por eleger bancadas combativas, né? Então, estou feliz de estar aqui com o Edinaldo, né? Assim, eu morei a vida toda em Venda Nova. Então, assim, eu fui criada no Minas Caixa, né? Um bairro de Venda Nova, vivi a vida no Nova York, nessa onde mora minha família toda, meus primos e tal. Então, assim, feliz de estar aqui do lado aí
vizinho, né, aí de Vespasiano e tal, e espero mesmo, Diogo, que você seja eleito, né, para a Assembleia, porque nós precisamos fortalecer a bancada de esquerda na Assembleia Legislativa. E a Assembleia de Minas não tem nenhum deputado ou deputada LGBTQIA+, ou orgulhosamente, né, como a gente fala, LGBTQIA+. E faz falta a gente ter lá, né, os nossos deputados para poder pautar nossas políticas, para poder debater as emendas parlamentares também, para as ações de proteção às pessoas LGBTQIA+. Então, eu espero muito que a gente consiga eleger uma bancada de deputados e deputadas LGBTQIA+, na Assembleia, porque acho que isso é parte importantíssimo do enfrentamento que os deputados que estão lá de esquerda fazem ao Zema, né? A gente precisa incluir essa pauta, porque assim, a gente já tem enfrentamentos importantes, igual os nossos deputados fizeram com a Serra do Curral, estão fazendo, né? Porque o Zema, além de querer minerar a Serra do Curral, além de usar do seu poder de governador para favorecer as mineradoras como a Tamisa e a Agut, que fazem mineração ilegal, inclusive, na Serra do Curral, ele ainda quer pousar para a sociedade de que ele está preocupado com a Serra do Curral, fingindo que quer tombar, fazer um tombamento parcial da Serra. Então, assim, foi muito importante toda a mobilização dos movimentos sociais, dos parlamentares de esquerda nesse enfrentamento, e a gente precisa continuar desgastando esse governo, né? E, além de desgastar o governo, Zema elegeu uma bancada, né, de esquerda para a Assembleia que também paute, e uma bancada LGBTQIA+, também, para pautar as políticas para os nossos e para as nossas, que eu acho que isso é fundamental também para o próximo período. Isso, obrigado. Bom, eu vou fazer o dever de casa aqui, fazer algumas leituras. A Maria de Fátima, boa noite, de BH, estamos juntos e juntos nessa. Álvaro Chiarelli, parabéns pela iniciativa, precisamos discutir nossas pautas em todos os lugares. A Márcia de Souza, Pinho Pinho, boa noite, companheiros de mudança. Adriana Alves Lara, boa noite, companheiros e companheiras importantes de diálogos. Depois ela fala parabéns, Edinaldo. Márcia de Souza também, importância das suas colocações, Edinaldo. Esse debate de hoje é o contraponto àqueles que querem apenas abalar a depregação. Parabéns, Edinaldo, salve a todos. Aí depois, Dona Emma, Edinaldo, parabéns aqui. Poetisa Valdete Brito, representatividade, diversidade, pluralidade, inclusão, participação, vozes na política, liberdade ainda que tardia, juntos somos mais, somos todos, todos por um e todos por todos, vamos juntos. Aí a Fátima Maria de Fátima, Zema conseguiu acabar com a paridade entre os professores da ativa e aposentadoria. Maria de Fátima é uma professora conhecida aí da gente, do Coletivo Alvorada, ela é muito ativa. Então, aqui estão os comentários, no Twitter eu não consigo pegar esses comentários, então aqui, trazendo essa questão da militância, e desse momento eu quero dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que dia 7 de setembro vai acontecer o Grito dos Excluídos na Praça Vaz de Melo, aqui na Lagoinha, ali aquela praça que do outro lado da rodoviária, aonde sempre tem um movimento de distribuição de comidas, né? Ali vai ser a concentração às 9 horas da manhã, e se não me engano, é o primeiro Grito dos Excluídos, porque o Grito dos Excluídos, em vez de ficar no centro, vai ser periférico. Então, vai sair ali da Lagoinha e vai em direção ao Pátria Livre, ali em frente à favela da Pedreira, Padre Lopes. Então, é muito importante que a militância vá participar, o Coletivo Alvorada vai estar firme e forte, vamos levar o nosso bandeirão Lula presidente do Brasil, vamos levar uma bandeira gigante do Brasil que a gente fez, porque existe esse problema, né, Edinaldo e Isa, dessa guerra cultural, deles se apoderarem dos nossos símbolos culturais e dizer que é deles, que eles que defendem o Brasil, e a gente sabe que eles não defendem o Brasil. Bolsonaro se ajoelha em frente ao Império Norte-Americano, eles estão com Israel, com os Estados Unidos, querendo entregar o Brasil para esse povo.
E depois, no dia 11 de setembro, domingo que vem, o Coletivo Alvorada vai fazer uma grande brincadeira lá na Lagoa da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5.170, que é uma corrida, correndo para eleger Lula no primeiro turno. E é uma região que a gente detectou aí, que é uma região, a região de Venda Nova é uma região que houve muito pouco investimento da Prefeitura de Belo Horizonte, e já não está tendo nada do governo federal, nem do Estado, e ainda é uma região que os votos precisam ser disputados muito pau a pau, porque o Lula ainda está em desvantagem lá para Bolsonaro. E na Lagoa da Pampulha, esse pessoal ali da região vem muito andar aos domingos, a gente quer fazer um trabalho ali. No sábado, a gente vai para o Centro Comercial de Venda Nova fazer essa disputa também, levar batuque, conversar. Então, a gente convoca aí toda a militância, vai ser uma coisa divertida também, porque a eleição é muito estressante para todo mundo. Isa leva sua turma lá, leva suas bandeiras, balança, põe seu povo para correr. Os primeiros lugares em cada faixa etária, em cada sexo aí, vai ganhar um pão com mortadela. Viva o pão com mortadela! O nosso grande prêmio, o nosso grande troféu, uma toalhinha de rosto do Lula para secar o suor e um bottom do Coletivo Alvorada. Mas o mais importante é a gente brincar também, ter leveza, porque essa onda de ódio que está acontecendo no Brasil e no mundo precisa ser quebrada também com alegria, com leveza, e trazer esse humor para dentro do nosso trabalho diariamente. Então, fica esses dois avisos aí. Então, a gente já está, então, caminhando para os finalmente. Mais uma vez, agradeço muito a disponibilidade. Isa, eu não esqueço do primeiro encontro que eu tive com você em Belo Horizonte, na Afonso Pena, em frente à prefeitura, você fazendo campanha, e eu olhei, eu te convidei para participar de um programa, imediatamente você falou, sim, eu topo. Eu não te conhecia, você não me conhecia, e eu achei o máximo aquilo, essa disponibilidade, essa abertura, né? E desde então eu virei seu fã, gosto da sua forma de trabalho, conheci o Edinaldo assim também num evento ali do PT, e aí eu achei bem interessante de ver essa figura, né, de Vespasiano nessa luta declarada e falar, olha, eu sou um homem gay que me coloquei para ser prefeito de uma cidade do interior de Minas. Pessoas, uau, que coragem, né? Que legal isso, né? E fiquei também assim muito encantado com a sua posição perante o mundo, e eu agradeço muitíssimo de vocês terem vindo assim. Eu sei que é um momento de muita disputa do espaço de vocês, e o Coletivo Alvorada agradece muito vocês terem aceito virem aqui. Quero também agradecer a participação da Alexandra Badaró, que está aí nos bastidores, que eu sempre esqueço dessa parte. E nesses momentos finais aqui, eu vou passar primeiro a palavra para a Isa. Se vocês acharem que vocês precisam de falar mais alguma coisa a respeito dessa pauta, dessa questão, fiquem à vontade. E depois eu quero que vocês façam a campanha de vocês. Onde vocês estão, rede social, se está tendo a vaquinha para ajudar vocês, tudo. Pode escancarar aqui, pedir o voto de vocês e do grupo que vocês estão trabalhando. Tá bom? Posso começar? Vai, você. Obrigada, Muniz. Pedi para começar também, que agora eu já tenho uma filhotinha que está ali chorando para dormir. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Também lembro, né, que a gente se conheceu aí na rua, né? Você falou assim, olha, uma candidata jovem, vamos fazer uma live de juventude, tal, e vamos mesmo. E eu tenho ficado muito feliz, né, assim, da gente ter uma juventude, hoje uma juventude do movimento social, uma juventude da cultura, do hip hop, que está junto aí, levantando esse mandato de vereadora, mas também levantando para chegar em Brasília. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo, né, me apresentar para as pessoas escolherem com mais tranquilidade, né, podendo conhecer melhor aquilo que a gente pensa. Então, agradeço, quero dizer aí, quem quiser me acompanhar melhor, tem minhas redes sociais, Isa Lourenca, né?
É Isa Lourença, só que sem o cedilha, isso. Apareceu aí Isa Lourença em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Vamos lá, trocar uma ideia, quem quiser, a gente sempre está lá respondendo. Meu número é 5000, um número muito fácil aí para todo mundo que quiser fortalecer uma bancada com a cara do povo, do PSOL, do Congresso Nacional. Fiquei tão empolgada que o celular caiu. Faz parte. Aqui. Mas é isso, gente. Também, mais uma vez, quero dar aí boa noite, né, para todo mundo. Boa noite a todos, todas, todes. Dizer, vamos mobilizar, vamos para a rua. Quero colar em Venda Nova, tá ouvindo, né? Porque vou falar uma frase do Frei Beto aqui, que é: deixemos o pessimismo para dias melhores. Agora é momento de lutar muito. Bora para a rua. É isso aí. Pode ir lá, Isa, pede licença, eu peço licença para o público, olha lá, criança está chorando e criança chorando não pode. Vai socorrer a cria. Beijo, obrigado, viu, bem? Obrigada, beijo, gente. A gente se encontra aí nas ruas. Pode deixar, com certeza. Edinaldo, você, meu caro, a palavra é toda tua agora com o público aqui. Pois é, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Coletivo Alvorada, nesse trabalho incrível aí, que eu acho que dá visibilidade para a gente, principalmente o Coletivo Alvorada, que é reconhecido na região metropolitana toda, eu acredito talvez no estado de Minas Gerais e até no Brasil, e estar aqui é muito importante para mim, importante para nós nessa construção. Então, estou aí, candidato a deputado estadual por Minas, quero ser o seu deputado, você que está ouvindo a gente, quero ser o seu deputado na Assembleia, quero ser o deputado LGBT, que nós não temos, como a Isa já tinha colocado, né? É importante ter um candidato LGBT, nós temos companheiros aí que têm assessorias LGBTs, fantástico, mas ter um candidato que assuma isso, ou um deputado que assuma isso, e que realmente está ali na frente, e as pessoas vendo que as pautas que estão sendo defendidas, elas estão sendo ampliadas de acordo com esse sonho que a gente construiu, do nosso modo de ser, de pensar, isso é muito importante para a nossa comunidade. E eu até ia falar para a Isa, antes dela sair, né, que a gente teve aí, né, a suspensão, né, sobre a questão do piso salarial da enfermagem, que é um absurdo isso que aconteceu, isso para mim, assim, é algo que se torna muito nojento, porque quantas lutas e a quantas mãos esse direito foi construído e, de repente, ele é suspenso para atender o interesse do capital, para interesse das empresas privadas, e a gente não pode se acomodar agora diante disso. Eu me solidarizo com todos, né, todas as enfermeiras e enfermeiros do nosso Brasil, de Minas Gerais, e a Isa vai ser muito importante nesse momento lá na Câmara Federal para poder combater esse tipo de coisa que aconteceu, infelizmente, através do STF. E nós aqui em Minas Gerais não somos diferentes, nós precisamos também, por isso que eu quero ser deputado para defender essas pautas, essas lutas também, está engrossando o caldo das pautas que já existem na educação, na saúde, em outros movimentos, e para isso eu preciso do seu voto. Eu quero ser o seu deputado. Eu sou Edinaldo Soares, de Vespasiano, sou o único candidato a deputado estadual que mora na região calcária, que é composta de 22 cidades no entorno de Vespasiano. Vespasiano, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, e vai puxando para baixo até chegar a Sete Lagoas. Eu sou o único candidato de esquerda do Partido dos Trabalhadores dessa região, de 1 milhão de eleitores. Então, é uma oportunidade única que a gente tem para poder eleger, além das cidades que eu atuo, como advogado em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Brumadinho, Igarapé, São Joaquim de Bicas, e além de um monte de cidade aí que a gente vem, São Gotardo, que a gente vem defendendo também a luta, né, do direito do consumidor, contra a Vale, contra a Samarco, e eu quero fazer frente a isso na Assembleia Legislativa. Eu preciso estar lá, quero estar lá para, junto com vocês, inclusive fortalecer os movimentos de base. Eu serei um deputado, sabe, Muniz? Eu serei um deputado que eu vou rodar todas as cidades do estado de Minas Gerais que for possível, para poder encontrar com o Partido dos Trabalhadores em todas essas cidades, para encontrar com as associações comunitárias, com os movimentos sociais, para que a gente
crie uma forma de nos fortalecer para a gente não ter que passar pelo que a gente está passando hoje, que os movimentos de base estejam fortalecidos para que numa próxima eleição a população venha sabendo o que ela quer de melhor para si e não fique nessa confusão toda aí, vivendo essa sombra toda que está sobre o Brasil e sobre Minas. Sou Edinaldo Soares, meu número é 13111, 13111, facinho de gravar. Muito obrigado, beijo grande. Obrigado, Edinaldo. Muito bom você trazer essa lembrança da questão aí da enfermagem, né? Esse absurdo do Barroso, né? O Barroso que é um lavajatista, a gente não pode esquecer isso. E porque a enfermagem é uma das profissões que mais temos LGBTQI+, tanto homens quanto mulheres. São muitos profissionais LGBTQI+, nessa área, né? Então, mais uma vez, nossa comunidade é atacada depois de muitos anos de lutas, né? Com muito sacrifício, com muita luta, eles terem o direito a um piso salarial. Olha o absurdo. Uma profissão tão antiga, tão necessária para o funcionamento da saúde no mundo. Que foi essencial na pandemia, né? Que salvou vidas. E o pior, Edinaldo, esse pedido não foi pelo SUS. Quem fez esse pedido para poder vetar o piso salarial foi a saúde privada, que não querem pagar um salário decente aos enfermeiros e enfermeiras desse país. Isso é um escárnio, isso é um afronto à saúde e à dignidade humana. A gente não pode deixar de falar nisso aqui. Obrigado por você ter trago este assunto e a gente lembra que os enfermeiros e as enfermeiras foram fundamentais na pandemia e continuarão sendo fundamental para que o sistema de saúde do nosso país funcione. E morreram muitos no processo da pandemia. Então, Barroso, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Não se faz isso com a população. Vocês que tiveram aumento de salário altíssimos recentemente aí e vão tirar o piso salarial de um trabalhador essencial como os enfermeiros e as enfermeiras, presta atenção aí, né, meu caro? É isso daí, damos o nosso recado. Tem mais algumas palavras ali, mas eu quero mais uma vez te agradecer, espero que você seja eleito, espero que a Isa seja eleita, que a gente consiga fazer uma bancada de esquerda forte para que a gente possa impor as nossas pautas nas assembleias e no Congresso. E eu vi uma coisa tão bonita aqui de uma espectadora, tá? Como poetisa Valdete Brito. Ela colocou ali assim, olha, tem que ser poeta, né, para entender das palavras. Ela escreveu assim, flor, tracinho, ir. Achei muito bonito, né? Neste momento da gente ir florindo e distribuindo flores, né, junto com o presidente Lula, junto com a população, conquistando essas pessoas para a gente eleger Lula no primeiro turno, Calil, governador, e uma grande bancada de esquerda em Minas e no Brasil. Militância, venha para a rua para a gente construir isso e tornar isso uma realidade. Então, ficamos por aqui com mais um Convergência das Cores. Muitíssimo obrigado por vocês que estiveram aqui. Beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau. Valeu, é isso daí.